Olá, meus amigos! Estamos aqui em mais um canal do podcast A Casa é Nossa. Hoje com uma convidada muito especial, uma querida nossa. Mas antes eu quero também aqui apresentar a nossa professora Mari, que está conosco, nossa parceira. Já dá um Oi, alô pra galera. gente. Que bênção! E aqui conosco a doutora Damares. Muito obrigado pela sua presença. Eu estou muito feliz, meu coração está aqui explodindo de emoção contigo aqui conosco. Já dá um alô pra galera que está aí nos assistindo. Gente, quem tá feliz sou eu. Um dia ensolarado. Delícia. E começar o dia gravando aqui esse podcast que eu acho que vai ser super gostoso de fazer, não é? Eu acho que vai ser leve, vai ser interativo. E eu quero agradecer o convite. Foi uma honra. A casa é nossa, me convidar para estar aqui. Eu estou bastante honrada. Espero poder corresponder àquilo que nós queremos fazer aqui hoje, né, Com Davi? certeza, doutora. Muito obrigado pela sua presença. A Casa é Nossa podcast. Sintam-se em casa todos aqui, tá? O assunto hoje é fantástico, tá em muita ênfase, inclusive, né, que é a política. Eu, particularmente, doutora e professora Mari, na minha jornada de 36 anos de idade que eu tenho, eu nunca vi tanta ênfase que estamos tendo na política Uhum, como hoje, né? sim. O envolvimento das pessoas, os jovens começando a se Uhum. preocupar com a questão da política, é tão importante, né? Mas antes eu quero aqui apresentar rapidinho a nossa convidada, né? Ela, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a doutora Damares Moura é fundadora e coordenadora de 3 frentes parlamentares, não é isso? Sim. A Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Doméstica, Frente Parlamentar para a Liberdade Religiosa, olha que importância, e Frente Parlamentar da Advocacia. Essa eu não conhecia. É. É, a senhora é advogada, Eu né? sou advogada, né, Davi? Que Então, nada legal. mais justo do que ter um espaço no parlamento, quando eu estive ali no parlamento, um espaço para a gente fortalecer essa atividade que é originariamente a minha atividade, a minha formação. Eu sou advogada Que legal. e a gente pôde, através da frente parlamentar, inclusive propor um projeto de lei importantíssimo e que os advogados têm um grande anseio, não é? Que é fortalecer as prerrogativas do advogado, né? Interessante. Fortalecer o respeito ao advogado nos mais diversos órgãos públicos. Esse foi um dos projetos que eu propus através deste espaço de fortalecimento da advocacia, que era a Frente Parlamentar da Advocacia. Excelente, excelente. Maria, você tem uma pergunta para fazer para ela, não tem? Tenho sim. Acompanhando a sua trajetória, né? Vejo que é voltado mesmo para ajudar o próximo, né? É bem forte mesmo E essa parte. uma curiosidade minha, que eu acredito que é a curiosidade de todos, eu represento os eleitores, te fazendo a pergunta: como foi esse despertar para deixar de ser eleitor e passar a trabalhar na linha de frente em prol das outras pessoas? Olha, essa pergunta é ótima e assim, eu falo até com emoção dela. Mas eu quero só retomar o começo da sua fala, Mari. Você falou: percebo que você vive para servir. Você sabe que esse foi um aprendizado. Eu venho do interior da Bahia, mas é o interior do interior do interior. Ah, é? Não é o Qual é o nome do interior. interior? Ninguém nem sabe. Tremedal. Eu Eu nasci em nunca ouvi Vitória falar. Então. Eu nasci em Vitória da Conquista, mas eu cresci em Tremedal. Não é? E ali eu aprendi, Davi, com meu pai, com minha mãe, com os meus avós, que vida é serviço. Interessante, Eles doutora. viviam para servir. Essa foi a grande lição. Então já veio de casa o ensinamento. Essa foi a grande lição. E eu hoje gosto de gente que vive para servir. Porque minha mãe dizia que quem não vive para servir não serve para viver, Olha isso, é verdade. tá? Olha aí. Bem, então eu venho com essa vocação, com essa lição, com esse aprendizado. Bem, a advocacia foi um instrumento extraordinário que eu escolhi, não só, não é para a minha realização pessoal, não é para a minha, enfim, na minha vida, mas um instrumento para servir. Eu dediquei uma parte da minha advocacia durante os anos que antecederam o meu ingresso na política. Eu vou dizer quantos, pode, Davi? Pode. Ah, olha, tem 20 anos. Eu sou advogada há 23 anos, mas Nossa, efetivamente mais de 2 décadas. mas efetivamente há 20 anos eu decidi dedicar uma parte da minha advocacia para servir.
né, para atender pessoas mais vulneráveis, que não têm acesso ao direito, que não têm acesso à justiça, e fazendo isso voluntariamente. Daí começou um ativismo, tô resumindo tudo, tá? Daí começou um ativismo. Eu trabalho com 2 temas de direitos humanos que são desafiadores Sim. e que tem relação com intolerância humana, a gente vai falar aqui, que é liberdade religiosa ou intolerância religiosa e violência doméstica, não é? E eu comecei a atender vítimas de intolerância religiosa e vítimas de violência doméstica. Uau. Bem, esse trabalho ficou muito visível porque eu fui para a OAB São Paulo, presidi uma comissão por 10 anos, enfim. E eu recebi o primeiro convite em 2014. Em 2014, eu recebi o primeiro convite para concorrer a uma eleição. 9 anos atrás. Sacudiu todas as minhas bases, Davi. Eu me lembro que eu estava numa cadeira, não sei se era igual essa, e eu falei, gente, eu vou cair dessa cadeira. Como assim, política agora? Claro, porque eu nunca pensei na minha vida. Até porque, quando fala de política, as pessoas muitas vezes têm preconceito, Exatamente. né? Exatamente. Eu não sei dizer se eu tinha preconceito, eu acho que não. Porque eu sou uma pessoa despida de preconceito. Isso é verdade. Essa é uma coisa ótima. diferencial. É. E aí, não ter preconceito talvez foi um impulso para eu avaliar, não é? Esse também é meu lugar na política. Porque a política... Gente, olha, falar de política... Política é uma ciência. É uma ciência que transforma a realidade. Se ela for bem empregada como missão, ela transforma a vida das pessoas. E eu pensei nessa direção, o que eu faço pode ser muito mais amplo. Pensei, avaliei, chorei, me emocionei, me consultei, me aconselhei e decidi, vou concorrer. E concorri. Como missão. É? Essa palavra é muito forte. Davi, você sabe, você me conhece bem. Para mim, política é missão. Foi, é e será, porque eu sigo na vida pública. Então, assim, eu tomei a decisão que iria concorrer à minha primeira eleição em 2014. Aí Foi. passou, Pergunta. passou de eleitora, né? Como a Mari Sim. perguntou. E agora para fazer parte ali do quadro de É. políticos. Sim, porque, Mari, eu entendi o quê? Eu posso ampliar muito mais um trabalho que eu já realizo há 11 anos, naquele momento eram 11 anos, por meio desta ferramenta que transforma realidades. Eu pude comprovar isso na prática, Sim, a senhora tem vários projetos aí Na bem prática, interessantes. tá? E aí, Mari, saí de eleitor para candidata em 2014. E olha, não arrependo um minuto sequer dessa decisão que eu tomei. Talvez tenha sido a mais difícil, mas foi uma decisão extraordinária, cujos frutos e resultados nós estamos colhendo aqui no estado de São Paulo. Que bom. Que benção. E por que intolerância? Por que essa vertente? A senhora Mas vocês escolheu? viram que o meu olhinho brilhou quando eu respondi a pergunta de Então, Mari. É verdade. Davi, mas o seu brilhou também, Davi. Não, é fantástico. Eu tô apaixonado Eu aqui. acho bonito, porque às vezes a gente só conhece o candidato na campanha. E é bonito entender o que tocou ele a se tornar o candidato. Claro, essa Né? história Motivou, né? Porque, assim, eu como eleitor, né, representante aqui, eu devo ter essa consciência. Eu tenho que escolher uma pessoa para me representar e eu tenho que buscar um perfil que eu acredito, né? exatamente. E é bonito quando a gente tem essa oportunidade de entender o que levou a pessoa a se tornar. Sim. né? Seria tão bom, né, se a gente pudesse conhecer qual foi o contexto que levou alguém. E aí, Davi, eu vou fazer aqui agora dar uma bronquinha, tá? Fica à vontade, doutora. Esse Eu espaço não é pra senhora. acredito em pessoas, não é, que ingressam na política sem uma história. Sem um Eu tenho que ter propósito. uma história. Por que eu estou indo para a política? O que me motivou? O que me coloca nesse lugar que é tão desafiador e que exige preparo das pessoas que sim. estão indo? Exige propósito. O que eu estou indo fazer ali? E eu olho ao meu redor e, sinceramente, lamento dizer, muita gente vai sem saber porque está indo e ocupa o lugar de alguém
que poderia estar ali verdade. efetivamente trazendo É resultado. verdade. Então vamos refletir sobre isso. Mas, Davi, você me fez uma pergunta que eu já não sei mais nem qual é. Porque Então, a vertente da intolerância, né? Mas eu tenho outra pergunta agora que eu sou. Nossa, eu tenho muitas perguntas pra fazer aqui. Isso vai ser tão curto, mas vamos lá. A senhora acha que seria importante nas escolas ter ciência política para as crianças, os adolescentes aprenderem o que é olha, de fato? eu não digo uma disciplina para indivíduos tão jovens que se chame ciência política, não é? Mas trazer informações sobre o que significa esta atividade que é tão transformadora e que é tão determinante para o rumo de todos nós. Porque eles são a base, né? Então, se for conscientizando, né, desde cedo. Claro, e você concorda que os políticos ou quem exerce atividade política, nestas mãos e nestas mentes estão concentrados os interesses, ou está concentrado o destino, o nosso destino. Sim. O meu também está na mão de pessoas que exercem a atividade política. Então, dizer para as crianças, especialmente para a gente tentar ir rompendo, não é, com essa estigmatização danosa para os agentes políticos. Eu nunca me envergonhei, tá, Mari? Nunca. Eu chego ou chegava aos lugares que agora eu não estou no exercício do mandato, mas eu chegava aos lugares de cabeça erguida. Não é por quê? Porque a minha atividade é pública. As Só tem um pessoas legado, né? não, e as pessoas podem ver o que eu estou fazendo. É Sim. absolutamente pública. Então eu chegava de cabeça erguida. Por quê? Porque nós temos que nos orgulhar de ocupar um espaço tão relevante para a sociedade, não é? E chegar e nos identificar como agente político. A minha atividade é política. A minha atividade pode transformar o destino das pessoas. Galera que está nos assistindo aí, então fique atento, porque realmente existem muitos preconceitos, muitos paradigmas acerca da política, e nós percebemos que é uma atividade tão importante a ser levada em consideração, né? Por exemplo, a doutora Damares tem um legado, tem vários projetos de lei, por exemplo, o projeto Quebrando Silêncio também, que é um deles, né? É sobre a questão da defesa, né? Do abuso contra as mulheres, que eu acho maravilhoso. A questão da liberdade religiosa, ela tem trabalhado muito forte no nosso estado, né? Sim. E agora em maio, inclusive, a gente está entrando também, que é o Laranja, o Maio O Maio Laranja, Laranja. né? Que é importantíssimo, que fala aqui sobre o abuso sexual infantil, né? E a Sim. senhora também está desenvolvendo um trabalho forte nessa parte aí, né? Sim. O que é que a senhora tem a falar um pouco sobre Davi, você me fez uma pergunta, intolerância, né? Intolerância é um guarda-chuva gigantesco. A intolerância humana, ela tem várias faces. Eu não atuo a respeito de todas as faces da intolerância humana, porque são muitas. muitas vertentes? Mas escolhi duas, me especializei, inclusive do ponto de vista acadêmico. Eu estudei para fazer o que eu faço. Quer dizer, além da minha atividade prática, atendendo as vítimas, não é? Eu estudei, eu me preparei para fazer o que eu faço, né? Então eu escolhi duas vertentes que são tão significativas na vida humana. A intolerância religiosa, o indivíduo que não respeita a religião, a minha religião. Porque a religião, para os que têm, é aquilo que lhe sustenta. Faz parte da vida, né? Imagina você tirar de alguém o direito dela professar a fé que ela tem. Você pode destruir alguém quando você lhe retira o direito de ter a sua fé. Com certeza. Né? Sim. É a base, é o meu chão, é o meu pilar, é a minha fé, é a coisa mais importante da vida humana, é a fé para os que têm. Bem, e a questão da violência doméstica, e agora você mencionou o Maio Laranja. Esse é o mês de combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Dia 18 é o dia específico, né? É. Interessante. E Tá você chegando. sabia que nós somos um dos países do mundo que mais submete as suas crianças e adolescentes ao abuso sexual e à exploração sexual, que são coisas diferentes. Explorar é com fins de lucro e abuso é satisfação do próprio prazer, Olha só. tá? Então, a violência doméstica, ela atinge os mais vulneráveis. Criança e adolescente, mulheres, idosos e pessoa com deficiência. São os Nossa. indivíduos que estão mais sujeitos a sofrer violência doméstica, que tem várias faces: psicológica, física, moral, patrimonial e sexual. Nossa, é bem abrangente o assunto, viu? Tá? Tinha que fazer outro podcast. Então, assim, escolhi atender as vítimas,
elas precisam acessar a rede de proteção, elas precisam de atendimento psicológico, elas precisam de atendimento social, se recolocar no mercado, no caso de mulheres vítimas de violência. Com muitos traumas. Sim, as crianças precisam ser tratadas. Se elas não forem tratadas, elas podem reproduzir na vida adulta mesmo comportamento do qual elas foram vítimas. Então, esse é um mês de ênfase, Sim. não é? O que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Como é que nós estamos cuidando delas? O que elas estão vendo na internet? Com quem elas estão andando? Não é? Na escola. O que a escola está fazendo? Eu tenho um projeto de lei, tenho que falar dele. Fala, O que a doutora. escola está fazendo? Não é? Para conscientizar crianças e adolescentes sobre o risco que elas estão correndo. E para que elas próprias identifiquem que aquela prática que o adulto está promovendo contra ela é abuso sexual. Eu tenho uma lei aprovada, Davi e Mari, no estado de São Paulo. A lei 17.337 está em vigor, que cria o primeiro programa do estado de São Paulo de combate ao abuso sexual infantil. E é nas escolas, É um marco, viu? tá? Nós estamos capacitando professores, já capacitamos 20 mil professores, Que importância, olha isso. Muito tá? bom. Sobre como o professor ele precisa fazer duas coisas a partir desse programa. Ele precisa aprender como identificar que um aluninho seu pode estar sendo vítima de abuso sexual, Lindo esse trabalho, doutora, de verdade. tá? E ele tem que aprender como falar deste assunto em sala de aula, porque ele tem que ajudar as crianças a identificarem, a se autoprotegerem. Sim. Então, era outro podcast, tá? Porque essa lei toca meu coração, me emociona, porque eu ouvi um depoimento de um secretário da Educação de São Paulo, ele falou: Damares, essa lei vai salvar milhares de crianças desse estado Vai salvar. de abuso sexual e violência doméstica. E vai livrar de problemas, né, neurológicos, porque a pessoa fica traumatizada e vai crescendo e vai reproduzindo muitas Porque vezes. também quem passa por essa situação acha que tem culpa, que é o culpado da situação. A vítima acredita que ele tem culpa. Isso acontece mais com mulheres, Mari, porque a criança, ela não tem consciência de que ela está sendo vítima. Mas as mulheres, esse é um traço da violência contra a mulher. O agressor, em geral, ele atribui à vítima a culpa por ele ser o agressor. É isso mesmo. Olha que coisa horrível. Eu só faço isso com você, mulher. Eu violento você, é culpa sua. Por causa disso. Você me disso, tira do disso. sério. Você me irrita. Olha o que você está fazendo. Não tem jeito. Por isso que eu faço isso com você. Aí ela fala: nossa, eu sou a culpada. Quer dizer, carrega duas dores. A dor de sofrer a violência e a dor de ser a culpada da violência que está sofrendo. Gente, Mari falou uma coisa acertadíssima, tá? Mulheres, vocês não têm culpa da violência que vocês sofrem. Nunca tem. Porque independentemente de quem você é, ninguém pode violar sua integridade física. Ninguém. Nada justifica. Nem física, nem emocional, nem moral, nem sexual, nem patrimonial. Nada justifica. Então você não tem culpa. Tira esse fardo de cima de você e busque ajuda quando você for vítima de violência. Nossa, como é importante esse assunto, viu? É. E nós devemos trazer sim à tona. Nesse exato momento, eu tenho certeza que a gente vai alcançar muitas pessoas que podem estar passando por isso. Uhum. Né? Então, a conscientização dessa temática é de fundamental importância, né, professora? Sim, com certeza. E Mari, sabe por que eu fiz a lei que inclui no calendário de São Paulo? Já é lei, tá? A lei que inclui no calendário de São Paulo, eu falo sorrindo. Porque a campanha Quebrando o Silêncio, que é uma campanha da Igreja Adventista, e é uma campanha de utilidade pública, não é uma campanha religiosa. Sim, Tá? com certeza. Essa é uma campanha que precisa ser visível pro Sim. estado todo. Ano passado eu estava presente na Paulista, Nossa, teve uma galera, foi muito Davi! massa. 10 mil pessoas nós Muita colocamos gente. na Paulista para dizer chega de violência Eu doméstica. participei também. Estávamos Você estava lá, Mari? lógico. Mari, nós demoramos alguns meses para organizar, mas ficou linda, né, Foi. Mari? É uma vitória, né? Foi uma vitória. Essa movimentação assim. Foi. E essa lei, ela inclui a campanha Quebrando o Silêncio no calendário oficial do Estado de São Paulo. Hoje a campanha Quebrando o Silêncio, Davi,
ela tem data no calendário de São Paulo. Que vitória. São Paulo tem um calendário de datas comemorativas. A campanha está lá, Nossa, que massa. Isso né? é um marco, né? É um- claro. Um Quem marco. olhar o calendário de São Paulo vai ver lá. Campanha Quebrando o Silêncio, quarto sábado do mês de agosto. Que campanha é essa? É uma campanha que propõe, queridos, propõe romper com o maior obstáculo para se combater violência doméstica, que é o silêncio. A campanha vem para dizer para as pessoas, para as vítimas, você tem que contar para alguém. Você tem que denunciar, é a única forma de você receber ajuda. Por que as pessoas tendem a ficar em silêncio quando passam por esse tipo de abuso? doutora? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Tem 4 razões principais, tá? E agora eu quero falar da violência contra a mulher. Nós somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Uau, nossa. Dados da OMS, Organização Mundial de O Saúde. Brasil sempre tá no topo dessas coisas assim. Tá? né? Mais ou menos 90 países consolidaram seus dados e o Brasil é o 5º país do mundo que mais mata suas Nossa, mulheres, que absurdo. né? Então, por que elas se calam? As crianças se calam porque não entendem que estão sendo vítimas de um abuso sexual, por confusas ali exemplo. do que tá Não acontecendo. sabe. Porque elas ficam desconfortáveis, mas não compreendem o que está acontecendo. Sim, Mari, e porque o abusador, ele tem altas habilidades de convencimento, então a criança acha que aquilo é normal. Sim. Ela não conta por Acaba isso. persuadindo ali de alguma forma. e a Isso. criança fica Ela vulnerável. fica em silêncio. Algumas crianças são ameaçadas, mas em geral é convencimento mesmo. Dá um presentinho depois, alguma coisa ali. Exatamente, exatamente. As mulheres não. Tem razões diferentes para elas ficarem em silêncio. Uma delas é a dependência econômica do parceiro agressor. Por isso que eu tenho um projeto de lei, esse não está aprovado, PL 410, para propor formas de geração de renda para essa mulher, para ela romper com esse silêncio, Sim. tendo uma possibilidade de se autossustentar, né? Então, dependência econômica, a outra, vergonha social. Você não pode ter vergonha de que as pessoas saibam que você é vítima, porque se você não conta, muitas morrem. Sim. Vergonha social. Terceiro, é a vontade de manutenção da unidade familiar. Filhos. Eu tenho que manter a minha unidade familiar, mas às vezes manter a unidade familiar tem um preço e muitas pagam com a vida, né? Nossa, como é importante. E finalmente, uma outra razão, a quarta que eu vou chamar, né? São as principais razões pelas quais as mulheres não contam, né? Então, dependência econômica, vergonha social, manutenção da unidade familiar e medo. Medo. O medo paralisa as pessoas. Paralisa. É o pior sentimento. O medo daquilo que pode acontecer com ela, porque as ameaças são um traço da violência, não é? Mas tudo isso, mulheres que me ouvem, Davi e Mari, pode ser superado. Com uma ideia. A minha vida, eu preciso sobreviver. Preciso ficar viva. Tá acima de todas as coisas. Isso aí. Eu preciso ficar viva e para ficar viva, eu tenho que contar para alguém, eu tenho que buscar ajuda, ou da autoridade policial. Gente, agora tem boletim online. As mulheres vítimas de violência podem do seu celular fazer um boletim e pedir uma medida protetiva. Olha que facilidade. É só jogar no Google, Boletim Eletrônico São Paulo. Vai Boa. aparecer um formulário autoexplicativo que você só vai clicando, preenchendo. Isso vai chegar à autoridade policial Nossa, que e você evolução. pode ter uma medida protetiva eletronicamente. Uau, que evolução, viu? Tá? Que evolução. Nossa, isso É isso é um aí. divisor. É isso aí. E a gente vê que a maioria dos casos de abuso são na própria casa, né, doutora? Para mulheres, No caso das mulheres, né? o percentual supera 70%. Talvez 80% da violência Como é que- contra a mulher como que é pode, dentro meu? da sua casa, o lugar que ela tinha que estar mais segura. O marido, muitas vezes ali, Com né? certeza. Que o próprio marido, às vezes, a pessoa se juntou ali e acaba Em operando. geral, é o companheiro, Em geral, o marido, o ex-marido, o namorado, o ex-namorado. Em geral, esses são os agressores. muitas vezes não aceita talvez um término de relacionamento. Isso é É? comum. O término de relacionamento hoje, a gente está assistindo todo dia na televisão, Tá né? bem enfatizado isso. A não aceitação, o indivíduo acha que é proprietário daquela mulher.
É uma lógica. A dominação do homem sobre a mulher, e aí tem, da outro podcast, né? Nós somos de uma sociedade profundamente patriarcal, né? Mas essa sociedade patriarcal, ela mantém uma lógica que é perversa. Eu tenho que dominar você. Essa cultura mesmo. Eu tenho que dominar você. Você me pertence. Você tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E se você não fizer, eu vou agredir você. Eu até lamento falar isso, porque em casa eu vivi isso. Não que meu pai agredia minha mãe assim, mas verbalmente, muitas vezes queria, sabe, impor a vontade dele com essa questão do patriarcado, como a senhora falou, Sim. né? Sim. E a gente vivia muita opressão. Minha mãe não podia sair com o irmão dela, que meu pai já ficava, pra onde você vai? Como assim? Opressão, É a uma palavra opressão, é essa. sabe? E a gente vê que realmente é muito importante esse assunto. E outra questão também, a gente vê que as mulheres muitas vezes sofrem agressão e elas não denunciam com pena do companheiro, né? Ah, ele vai ser preso, aí ele vai lá, se faz de coitadinho, né? Eu não vou fazer mais isso, vem chorando, abraça a mulher, tá certo, então vamos continuar. E volta a acontecer, e o ciclo se torna um ciclo vicioso, É um ciclo. né? Violência doméstica tem ciclo. Acúmulo de tensão, explosão violenta, reconciliação, acúmulo de tensão. As pessoas ficam andando em ciclo. Você falou uma coisa perfeita. Davi e Mari, uma parte dessas mulheres acredita que ela ama esse homem que a agride. Então, eu tenho uma amiga delegada, ela disse que as mulheres chegavam de manhã para denunciar, à tarde voltavam. Mas o que você está fazendo aqui de novo? Eu preciso retirar a queixa. Mas por quê? Retirar a queixa, isso mesmo. Porque eu amo esse homem. Com o olho roxo, toda quebrada, eu amo Sim. esse homem. Mas ele também tem altas habilidades para confundir a vítima. Então, de manhã ele bate, à tarde muitos chegam com um presente, com um ramalhete de flores, com a joia, não é? Com Nossa, a que promessa de uma doideira. viagem. E a mulher fala, gente, ele não é tão Ele não mal. é tão mal assim. Porque olha só, ele me bateu, mas olha, Ele se eu ganhei arrependeu. um anel de brilhante. E ela reconcilia. E violência doméstica, ela é É progressiva. progressiva. Então, ninguém começa alvejando ninguém com um tiro, Sim. não é? É verbal, emocional. E isso é progressivo. E pode chegar, sim, a uma violência fatal. Agora, quando a mulher fala assim, vou retirar a queixa porque eu o amo. Se ela parasse pra pensar assim, eu o amo ao ponto de ajudá-lo. Porque, no caso, ela não tá ajudando ele. Porque ele não está bem. Ela não está bem. Então, quando os dois não estão bem, a relação é ruim, né? E deveria pensar nisso. Quando eu amo alguém, eu quero que essa pessoa esteja bem. Porque não adianta eu estar doente para cuidar do outro. E, Mari, o amor não dói. Sim. Esse é o título de um livro de uma grande amiga que todo mundo conhece porque é da televisão. Então já indica aí o livro pra galera que tá assistindo. Gente, Vale O a pena. Amor Não Dói. A autora é uma pessoa conhecidíssima, uma pessoa pública, não é? É Anaí D'Amico, Anaída Mico. tá? Então, ela trata exatamente disso. Como é que você pode acreditar que o amor que você está vivendo tá te trazendo tanto sofrimento? Amor não é para doer. Sim. Né? Essa distorção de dizer, mas eu amo tanto que chega a doer. Não, amor não é para doer. Amor é para viver com alegria, não é, com contentamento, com paz, com segurança, não é, com troca, É uma via de mão dupla, né? né? Então, amor não pode doer. Se o amor que você sente por um homem, ou um homem por uma mulher, ou em qualquer outro relacionamento humano, tá doendo, certamente coisa não errada. é o amor. Tem alguma coisa errada. Sim. E aqui no nosso podcast, doutora, a gente fala muito sobre depressão, né? A gente tem falado bastante sobre esse Sim. tema. E a gente percebe que quando a mulher ela tá depressiva ali, ela fica confusa, realmente não vai ter o direcionamento correto. Então esse livro vai ajudar bastante para que elas O possam ter o amor não direcionamento. dói, Anaí D'Amico. Vamos buscar Minha o querida amiga. conhecimento. Que bênção. Vamos buscar o conhecimento. A Mari sempre gosta de falar, né, que o conhecimento liberta, né, Mari? Com certeza. Então acredito que essa temática é tão importante, né? Nós somos o 5º país com maior Que violência. mais mata mulheres no mundo.
Nossa, é muito preocupante isso. Que mais mata mulheres Vamos, de no alguma mundo. forma, tentar reverter É, essa e, realidade, né, e doutora? são mulheres que morrem vítima de violência. Não estamos falando de outros casos de morte de mulheres, Específico de né? violência. Câncer de mama e tal. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de um país que mata suas mulheres por violência contra a mulher. E muitas vezes, assim, eu posso falar que eu tive experiência na minha vida, uma pessoa próxima, ela aparecia com vários hematomas no corpo. Aí, quando era questionada, dizia assim, eu tropecei, eu me Bater em algum esbarrei com o lugar. móvel. Então, eu acredito, assim, que se você acha que esse é um tipo de amor para se ter, tem que repensar, né? Porque quando você tá ferindo o outro, você não tá amando. Mari, gente, tem uma história que marcou minha vida. E você sabe que eu só pensei nela depois que eu estava fazendo esse trabalho. Quando eu comecei na advocacia, eu era super jovem ainda, há 23 anos atrás. Tinha uma pessoa que limpava o escritório. Uma moça, uma jovem mulher. Sempre muito arrumada, sempre muito querida. E um dia ela chegou com um hematoma que é muito característico na região dos olhos. Bem, a gente pergunta. Imagina, Sim. eu sou muito relacional e eu gosto muito de ter boa relação com todos. E eu Aquele que pergunto. incomodou, você já foi perguntando Não, pra eu ela? falei, menina, o que que houve? Mas, Davi, o que que eu sabia sobre isso? Quase nada. Começando na advocacia, ela falou, eu caí. Bateu o olho, como assim? Eu caí. Pronto, eu não insisti. Quando nós saímos para almoçar, ela me seguiu no trajeto. E ela se aproximou e falou, doutora Damares, eu não caí. Foi meu marido. Ela se sentiu confiante pra falar isso pra você. Choravam, eu e ela. Olha, arrepio. Você imagina quantos anos atrás? E ela falou, ele bateu a minha cabeça contra a parede. Oh, meu Deus. Na frente da minha filha, ela tinha uma filhinha de 3, 4 aninhos. E a filha gritava, meu pai, não mate minha mãe. E ela me contando isso. Impactante E Davi, isso. ela chorava me contando, por quê? Porque ela sentiu confiança. Eu fiquei feliz dela poder ter me contado, porque eu pude orientá-la, né? E aí eu lembro dessa história de mais de 20 anos atrás. E eu hoje fazendo esse trabalho, isso me toca, né? Atendendo mulheres. Eu faço isso quase que diariamente para orientá-las. Casos mais graves que precisam até de atendimento médico hospitalar. Psicológico, todas precisam. Não é? Um encaminhamento social. Então, não é que é um tema satisfatório, mas é satisfatório poder ajudar essas pessoas. Poder Sim. ajudar, né? E é bem importante também, né, doutora e professora Mari, que essas mulheres que estão perdidas sem realmente ter força para conseguir pedir ajuda, passar por um tratamento psicológico, né? Procurar um psicólogo para poder direcioná-la. Vamos falar onde que pode buscar essa ajuda? Pode. Tem que falar, né, Aqui Davi? é a porta. Gente, a casa é nossa. A Verdade. casa é nossa. Isso! Queridos, São Paulo tem uma rede. Claro que eu não estou dizendo que é a melhor rede de proteção, mas temos uma boa rede de proteção. Procure um centro de referência da mulher. Se você jogar no Google, centro de referência da mulher, mais próximo da sua casa, você vai encontrar vários. Vamos viralizar isso aí, que sabe? Em São Paulo. Centro de referência da mulher. Lá tem atendimento psicológico, jurídico, né? Porque as mulheres Fantástico. vítimas de violência podem precisar de um advogado. Sim. Psicológico, jurídico e social. Doutora, e se for o caso da mulher que vai realmente passando por uma situação de morte ali, ela Tá. precisa sair urgente, ela tem como ser retirada do lar ali? Como é que seria o... Boa pergunta. Se eu não sair, eu vou morrer, meu. Eu preciso de sair urgente de casa. Boa pergunta. Na hora da violência, é 190, gente. Melhor Na prevenção hora da que tem. violência é 190, né? Se a violência ela é permanente, 180 é o Disque Mulher. Opa, boa. 180. Mas na hora da violência é 190, porque precisa que a autoridade policial intervenha naquele mesmo A instante. mulher não deve ter pena ali do agressor, né, nesse momento. Eu vou ter pena que ele vai ser preso. É porque se você tiver pena do agressor, você não tem pena de você. Aí o ciclo vai... Você sabe que a Bíblia fala que a gente tem que amar as pessoas como a gente ama a gente mesmo? Sim. É verdade. Então, quem não se ama,
perde até a capacidade de amar o outro. Isso é uma verdade. Então a gente tem que ter Nossa, cuidado com interessante isso. Amor não dói. Ame você como você ama o outro, né? Então, mas aí vamos lá. Tá acontecendo, mas você sobreviveu. Tem que ir numa delegacia da mulher. Vai prestar queixa ali Se não tiver uma delegacia da mulher, tem que ir numa delegacia comum. Se você tá com medo de ir numa delegacia, eu não já falei que tem um boletim eletrônico, Não gente? tem desculpa, não tem desculpa. Não! E aí você vai pedir o quê? Medida protetiva. Onde está esse direito? Na Lei Maria da Penha. Não dá para falar disso hoje. O que é medida protetiva? Quem vai decretar? O delegado vai pedir ao juiz, o juiz tem 48 horas, a lei fala em 48 horas, para decretar uma medida protetiva para afastar o agressor de você. O juiz fixa metros. Você não pode se aproximar dela. 200 metros, 100 metros. E se o agressor rompe a medida protetiva, aí sim, ele é preso. Doutora Damares, inclusive, a pessoa que passa por isso não pode talvez perder a esperança de que o relacionamento vai chegar ao fim. Pode ser que aquele agressor ele passe por um tratamento e volte sei lá, a respeitar a esposa. Talvez seja raro isso acontecer, né? Porque uma vez que a pessoa agride, há a possibilidade de voltar a Querendo agredir. ou não, para ele ser agressor, tem todo um contexto histórico por detrás, né? É Porque isso. além da mulher buscar ajuda, o indivíduo, o homem também deve buscar ajuda, né? Gente, vocês estão corretíssimos, né? Eu, inclusive, É um dos importante meus, a gente... um dos meus últimos projetos de lei propostos diz respeito exatamente a este atendimento, inclusive ao agressor. Olha, doutora, que Eu massa. acredito em pessoas, eu acredito na recuperação de pessoas. Eu também. Se eu não acreditasse, eu não estava aqui, Sim. Esse é o desafio. né? Eu sou cristã e Jesus acredita. Ele aposta em nós. Ele acredita que as pessoas podem ser transformadas. Por que Tô me que eu não emocionando vou? com as palavras aí, viu? Por que que eu não vou acreditar? Né? Quem sou eu para não acreditar que as pessoas podem ser transformadas? Então, naturalmente, Davi e Mari tem casos muito graves que esse agressor precisa receber a medida judicial cabível à agressão que ele praticou. Sem prejuízo dele ter uma oportunidade de se recuperar. Olha isso, que interessante. Eu acho que ele tem que pagar pelo crime que ele praticou. Sim, Porque senão a gente gera uma onda de impunidade. E a isso impunidade fortalece a prática criminosa. fortalece. Isso é outro assunto. Mas, mesmo respondendo pelo crime que praticou, ele precisa ter a oportunidade, a meu ver, de ser envolvido num programa de recuperação. Sabe por quê? Porque na hora que ele sair da prisão, ele vai conviver de novo com mulheres e com pessoas, não é? E ele precisa passar por este programa, ou por um programa, por este não, por um programa, não é? Que dê a ele condições de conviver respeitosamente com pessoas, com mulheres ou quaisquer outras vítimas, porque a gente tem que fazer outro podcast para falar de violência contra o idoso, violência contra a pessoa com deficiência dentro de casa, não é? Então, eu acredito, Davi, que a gente precisa investir também em programas que envolvam essas pessoas e reconectem essas pessoas com uma convivência civilizatória. Excelente, até porque o agressor muitas vezes ele já vem de um lado desestruturado, né? Que o pai já batia na mãe, então É. a E ele criança reproduz. Já vai reproduzir, como a senhora Quando, falou, quando né? eu mencionei, eu posso contar porque é minha história. Então, quando eu era adolescente, meus pais passaram por separação. Realmente a convivência estava péssima. Eu, como filha, quando a minha mãe falou, eu vou me separar do seu pai, eu fui a primeira a dizer, ainda bem. Porque para mim era mais importante os dois estarem vivos e bem. Isso. E quando você mencionou a história da moça, que a filha viu o pai agredindo, meu pai não chegou a agredir minha mãe, mas verbalmente, sim. E eu, como filha, assistia aquilo e eu ficava muito triste, porque é meu pai e minha mãe. Então eu não podia tomar partido de ninguém, porque os dois eram os responsáveis por quem sou. E quando eles se separaram, foi um ponto tão crítico que, tipo, eu trocava o dia pela noite e ficava sentada no sofá. Gente, eu vou falar uma coisa que eu, criança praticamente, porque
14 anos, eu ficava no sofá com medo de alguém entrar pra matar a gente. E eu, como criança, ficava com a faca na mão. Olha o trauma. Então, quando você mencionou aí, eu pensei na menina também, porque a gente, assim, pessoa, né? Eu, filha, assistindo essa cena, eu fiquei com isso na cabeça. E eu me sentia responsável pela minha mãe. Onde deveria ser o contrário, meu pai e minha mãe serem os meus responsáveis. Mas traz É. tanta confusão esse É assunto. dramático, É gente. A dramático violência demais. doméstica, ela é dramática porque ela atinge todos os entes familiares, não é? A criança, o idoso, a pessoa com deficiência, a mulher, os indivíduos vulneráveis, desestabiliza, desestrutura a família, né? Causa traumas, adoecimentos, depressão. A depressão ainda é a maior causa de suicídio no mundo. Sim. Daqui a pouco chega o Setembro Amarelo. E estamos caminhando para uma grande pandemia mesmo de depressão. Até 2030 a OMS fala, né, que a Sim. depressão vai ser a doença mais comum na vida das Sim, pessoas. sim. Então estamos no crescimento. Exatamente. E Então, Davi, tudo que a gente está fazendo é prevenção, né? Porque quando o mal já aconteceu, é mais difícil. Então, eu acredito muito em prevenção e em educação. Por isso que levei este tema para dentro da escola. Porque é lá na escola sim, que uma criança conta, é lá na escola que ela aprende, é lá na escola que previne-se que esses males aconteçam, não é? Então, a gente precisa investir mais em prevenção. eu tenho uma pergunta aí. Tem relação, eu não sei se tem, mas talvez tenha, tem relação a violência doméstica com o uso de álcool, de bebidas, de Total. drogas? Total. As maiores causas da violência doméstica ainda é o uso de álcool e a drogadição. Olha isso, a galera que está nos assistindo aí, vocês estão vendo como é importante. Eu tenho falado aqui no podcast, doutora, que a questão dos malefícios que o álcool traz, né? Ah, não, só uma cerveja. Mas tá ligado diretamente. Diretamente. Ainda são as maiores causas, é a drogadição e o alcoolismo para a violência doméstica. Nossa, que confusão. É isso aí. Que confusão. É isso aí. E aqui, aproveitando que o tempo urge, nós temos, vamos falar um pouquinho aqui também do 18 de maio, né? A prevenção para as crianças. A senhora falou muito bem aqui, deu várias diretrizes para a galera, para as moças, para as mulheres que estão passando por esses problemas. E como a gente pode prevenir? Identificar quando a criança está sofrendo, porque a criança ela vai ficar em silêncio. Isso. Ela não vai chegar para um adulto e dizer, olha, Boa! oi tio, meu pai tá me espancando todos os dias, não vai falar. Como é que a gente pode identificar, doutora, de alguma forma ajudar essa criançada aí a poder se libertar desse mal? Você sabe que, Mari e Davi, a minha lei que já está em vigor ensina os professores exatamente a entenderem esses sintomas. A criança e o adolescente vítimas de abuso sexual ou violência doméstica emite sinais. Não tem como. Fica bem Esse visível. sofrimento não tem como. Então, eu vou dar aqui, talvez, os principais sintomas, né? Porque esse Boa. tema é mais amplo. Por exemplo, se eu pudesse resumir, o principal sintoma são as rupturas de comportamento. Então, uma criança e um adolescente, em geral, são reconhecidos por um padrão de comportamento. Mais expansivo, mais extrovertido, mais falante, menos falante. Todos temos um padrão de comportamento. Quando há uma ruptura, a pessoa subitamente muda. Alerta, atenção. Mesmo que não seja, mas vamos ver se é. Sim, boa. Tá? Então, rupturas de comportamento. Crianças pequenas, machucados que não podem ser explicados. Tem roxos na canela. Tudo bem, na escola, chutou a canela. Braço, muitas vezes, né? Agora, tem machucados que não podem ser explicados, em lugares que não podem ser explicados. Tem que ver o que está Olha que acontecendo. importante isso. Vamos lá. Crianças que voltam a fazer xixi na cama. Problemas de sono. Insônia. Acordando no meio da noite, insônia. Fobia social. Crianças que passam a não querer conviver com adultos, têm medo de ficar sozinha no ambiente com um adulto, Olha os com um sinais homem. aí. Não é? Uma outra questão também super determinante. Agressividade. Crianças que começam a apresentar um comportamento agressivo ou um comportamento sexualmente explícito. Desenhos. As crianças pequenininhas apresentam muito esse sintoma. Eles Começar transparecem. a desenhar desenhos que são sexualmente explícitos, né? Genitálias,
ou outros desenhos, não é? Então, eu falei aqui, e muito rapidamente, os principais, Sim. tá? Problemas com sono, problemas com rendimento escolar que cai. O rendimento escolar. Então, assim, a criança tem um padrão de rendimento escolar. Quem é pai e mãe aqui que tá me ouvindo sabe. Meu filho, eu tenho um filho, eu sei qual é o rendimento escolar dele. Se meu filho cair drasticamente o rendimento escolar dele, eu vou imediatamente ligar meu sinal de Alguma coisa tá alerta. acontecendo. É. Então, são esses os principais sintomas que uma criança apresenta e que professores, pais, cuidadores têm que ficar atentos. Então quer dizer que a prevenção é o Por isso que a Lei 17.337, conheça a nossa lei, está fazendo isso. Está fazendo prevenção nas escolas de São Paulo. Né? Ensinando as crianças a se autoproteger. Como é que uma criança se autoprotege? Que eu falei disso aqui. Né? Eu falo nas minhas palestras. Ensine as crianças a dizer não, a gritar não, Sim. a correr, a ter um número de telefone memorizado, Sim. a ter pelo menos 2 pessoas de confiança Top. que ela- Dicas maravilhosas. que ela pode contar e pode não ser as pessoas da casa dela, não é? É muito importante a gente, com as crianças pequenininhas, e a lei fala disso, ensiná-las a valorização do seu corpo. Então, você não fala da violência sexual. Você fala para ela que o corpo dela é um tesouro. Tem uma musiquinha. Pode cantar a musiquinha? Lógico. Ai, gente, para. Doutora Demais vai cantar aqui no podcast. Gente, isso eu vou maravilhoso. cantar no podcast. Como é a musiquinha pra viralizar aí na nossa É porque eu canto essa musiquinha nas minhas palestras. Não sou autora, tá na internet. Eu apenas canto. Não tenho direitos autorais pra cantar, mas eu canto. A gente não canta música de todo mundo? Vai ser bom que vai divulgar aqui. É isso aí. Então, assim, para as crianças pequenininhas, a gente ensina que o corpo dela é um tesouro. E aí eu canto. O seu corpo é um tesourinho, tão precioso você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. Uau. Conte pro papai, conte pra mamãe, conte pra o seu professor. Se alguém tocou em você e você triste ficou, conte pra alguém. Falamos de abuso sexual para uma criança pequenininha? Não. Mas ensinamos essa criança que o corpo dela é um tesouro e que se alguém tocar e ela vai sentir que aquele toque, o toque criminoso, em geral, faz mal. Causa algum sentimento Angústia. ruim, Com certeza. né? Então, conta pra alguém. É assim, Davi. É prevenindo, é ensinando, é falando. Este é um tempo que a gente tem que falar. É claro, a minha lei diz que tem que ser com linguagem adequada para cada faixa etária, né? Você não pode falar sobre um tema tão grave como este de forma explícita para uma criança pequenininha. Por isso que a lei propõe ensinar os professores para fazer a abordagem correta com cada faixa etária. Que legal. E essa lei é a nível estadual, doutora? Nível estadual. Nossa, que 17.337. Como é importante nós estarmos antenados a essa problemática. A senhora falou que o Brasil é o 5º país, né, da violência contra a mulher. Eu acho que na violência contra a criança também não está tão distante, não. Né? Não. Nós somos um dos países do mundo que mais agride, que mais pratica abuso e violência, exploração sexual, prostituição infantil no Brasil. É outro desafio. Crianças, meninas de 12, 10, 11 anos prostituídas. Então, mas volto ao começo. A atividade política tem que ser uma missão. Sim. Nós temos que, como agentes públicos e políticos, exercermos o papel de transformar. Como é que você transforma uma realidade? Propondo políticas públicas que transformam. Eu aposto na educação. Eu aposto na prevenção. Em geral, todos os meus projetos de lei foram mais de 50, não é? Nossa, Eles que têm, bênção. eles têm essa pegada da educação e da prevenção. Porque isso é consistente. Né? Como é que você vai transformar uma realidade se não for ensinando pessoas a respeitarem?
ensinando pessoas a se cuidarem, a se autoprotegerem, ensinando as pessoas a buscarem ajuda, onde buscar ajuda. É educação, Davi, não tem outra porta. É verdade, é verdade. E a gente também tem um assunto bem importante aqui em relação ao cristão e à política, né? Como a gente sabe que a senhora falou muito bem que a sua vida política é uma vida de missão e a gente percebe isso na prática. Vários projetos maravilhosos para o nosso estado, né? Sim. E a gente tem presenciado isso. Mas eu percebo que muitas vezes o próprio cristão ali, ele fala, política não é coisa de cristão, não. O meu partido não é esse, nem esse, nem esse. O meu partido é do alto. Beleza. Mas isso aí isenta o cristão a não se tornar um ser ali com a consciência política desenvolvida. Eu, É meio polêmico esse assunto, mas mas eu acredito que, vou falar e falo com naturalidade, porque eu vivi essa experiência. Eu sou cristã. até para a gente poder ajudar as pessoas a pensarem realmente em quem eles vão votar, né? E fazer a diferença. Eu sou cristã, envolvidíssima com a minha igreja, não é? E com funções relevantes na minha igreja. E isso não se confundiu com a minha atividade política. Ela foi complementar, Interessante. né? E, queridos, nenhum problema com o cristão ser um agente político. Nenhum problema. Desde que ele exerça essa atividade com responsabilidade, com honestidade, com integridade, com transparência, publicidade dos seus atos, não é? Com trabalhos relevantes e transformadores. É complementar. E, Davi, Martin Luther King, Grande nome. um grande nome, né? Um cristão exemplar, mas que era um cristão exemplar, era um líder religioso, mas foi um agente público e que lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos da América. Olha que top. E Martin Luther King, que é para mim um exemplo, ele disse que o silêncio dos bons. Eu não estou reproduzindo na íntegra a fala dele. Eu estou explicando. Quem sou eu para explicar a fala de Martin Luther King? Mas a ideia, né, dele. A ideia é o seguinte: o silêncio dos bons pode ser muito pior do que o grito dos maus. Uau. Muito pior. Incrível essa Né? frase. Se eu estou vendo as coisas acontecerem ao meu redor e eu tenho a possibilidade de ocupar um espaço público onde eu posso agir em favor das pessoas e eu não faço, porque eu escolho me silenciar, porque eu sou bom. Não faço Os diferença bons nenhuma. ficam em silêncio. Não, porque tem gente que acha o seguinte: eu não vou para a política porque eu sou bom. É verdade. Eu não vou para a política porque eu sou honesto. Aquele preconceito lá atrás que tá É, falado. eu não vou para a política porque eu sou melhor. Aí você está perdendo a oportunidade de ocupar um espaço que é para os bons, não é para os maus. E lá dentro, entre os políticos, fazia uma grande diferença, né? Que a senhora falou um negócio interessante, quando a gente tá subindo aqui, a política não vai mudar. Não, Você eu falou, falei né? para Davi lá no estacionamento, falei, Repete o que a senhora Davi, falou, que eu achei muito importante eu falei, isso. Davi, eu não sei se eu vou mudar a política, mas ela não vai me mudar. Então, queridos, política é um espaço para os bons. É o contrário, é uma distorção de achar que política é coisa para gente ruim. Não. A política é o espaço para os bons. A pessoa, se a gente começa a pensar dessa forma. É, que para os top. bons. Porque se os bons não forem, sabe quem é que vai ocupar? Os maus. Que só querem roubar. Então o silêncio dos bons chega a ser pior do que o grito dos maus. Isso. Eu também Top acredito que não demais. deveria ter essa exclusão de falar sobre o assunto. Eu sou cristã e eu também tenho que ter essa consciência que meu voto vai fazer diferença e é algo que vai estar na minha vida durante o quê? 4 anos? Então não dá pra eu chegar e dizer assim, esse assunto eu não vou falar. Não, eu tenho que ter consciência sim. Eu tenho que entender quem eu vou colocar pra me representar. Se eu não tenho esse tato pra ser político, eu preciso pelo menos saber E- quem vai estar lá. né, Maria? Isso. E eu acho que a geração tem que ter essa consciência. Todos nós temos que ter essa consciência. Porque, por exemplo, sua jornada de trabalho é linda, porque você fala com paixão. Você fala no que você acredita. Então, eu posso dizer assim, ela vai me representar bem. Omar, isso é tão sério. Muito. Mas isso é tão sério. Essa consciência política de você escolher. Eu fiquei muito preocupada com o último pleito, né? Porque a gente sentiu
que as pessoas não estavam escolhendo. Tá sendo Foi levadas a triste. escolher, né? Elas não escolheram, elas se juntaram, não é? A uma multidão. Há O um, efeito há um grande manada. perigo em multidões. Muito. Há um grande perigo em multidões, porque no meio da multidão, dificilmente as pessoas individualmente têm consciência do que elas estão fazendo ali. Elas estão seguindo a multidão. Tá? Então, eu senti muita falta nesse pleito de uma consciência sobre escolha. Conhecer o seu candidato, independentemente, Davi, de partidos políticos, porque os partidos políticos é uma imposição da lei. É verdade. Você tem que estar num partido político Senão você não vai entrar na política. e todos os partidos políticos têm problemas. E eu acredito que é isso que É verdade. a maioria não compreende. E às vezes deixa de eleger uma pessoa que vai representar fielmente, Porque tá no partido tal. porque está no partido É tal. isso aí, é isso Então, aí. eu acredito que é essa conduta de educação. Você entender quem você quer que te represente. E aí, Mari, entra nas redes, hoje está tudo na internet. Quem é esse candidato? Ele é desse partido, mas olha o que ele fez. Veja o Olha o histórico. quanto ele pode fazer e me representar, não é? Então, esse é um problema sério, inclusive que a gente deve levar para um debate amplo da sociedade. Sim. Dentro das multidões, não existe muita possibilidade de escolha. A escolha é individual. Eu Sim. preciso ter a consciência de quem vai representar os meus interesses no espaço político. E pior ainda é quando o eleitor ele vende o voto, né? O político ele chega com recurso ali, olha, eu Aí- prometo que. Toma aí aqui é 100 reais, eu inominável. prometo, aí não tem nem o que Aí se é discutir. inominável, aí não tem nem o que dizer. Como a Mari falou, né? O próprio dinheiro do indivíduo, que é o dinheiro público, né? O político vai lá e devolve o dinheiro dizendo que é dele. Olha, eu tô te dando aqui 100 reais, um gás. Porque geralmente o público E que... muitas pessoas fazem isso. Isso é crime, tá? Crime eleitoral. Opa, crime, boa. Crime E é eleitoral. E bem Bom. praticado, né? Infelizmente. Crime E é eleitoral. bom as pessoas saberem que aquele recurso foi ela que... Né? Porque geralmente imposto quando a dela pessoa mesma, né? se candidata, ele tem um recurso específico para sua O campanha. fundo eleitoral, né? Que é Isso. legal. É uma Isso. destinação. Nós estamos falando de prática de crime. Aí eles pegam isso e Mas tornam. muitas vezes a prática pessoa criminosa. que está ali se candidatando utiliza isso para o quê? Comprar o voto. Então, eu acho que a população deveria ter essa consciência. Ele está utilizando seu recurso, que você pagou imposto ali, tudo certinho, bonitinho. E às vezes tem candidato que faz isso. Então, aí, essa consciência que você deve ter. Nossa, se está fazendo isso agora, imagine se estiver lá no poder, o que não vai fazer. Sim. Se ele já foi Entendeu? corrupto ali, Então, imagina quando chegar no Por poder. isso que é importante falar sobre, todo mundo entender o que significa partido, o que significa candidato, onde eu tenho as fontes para entender quem é aquela pessoa que está sendo indicada, entender o enredo histórico, entender se ela realmente está ali, porque ela ama a causa missão. A gente observa você falando e vê que você ama a causa missão, ama a causa ajudar. Então você vai estar ali por amor, Qual o propósito, né, daquilo, com né? um propósito. Então você realmente se põe no lugar do outro. Então eu como eleitor eu tenho que ter esse olhar. Quem vai me representar em cada, né, cargo? Será que essa pessoa aqui, ela vai pensar em mim? Será que qual é o enredo histórico dela? O que motivou ela a chegar e ir para a linha de frente? E eu acho que esse é o divisor. Gente, olha só que coisa importante, né? Eu já declarei isso várias vezes publicamente. O dia que a política deixar de ser um instrumento de transformação na minha vida, eu vou sair da política. Eu vou sair, né? Eu Não, mas permaneço, você fala com muita É. paixão, continua. eu permaneço nela enquanto ela for um instrumento de transformação. E foi, para mim, de transformação social. Eu sei que hoje, Mari e Davi, falo com emoção. Milhões de pessoas nesse estado são beneficiadas por leis que propus e que aprovei. A senhora fez a diferença na sua geração. E a gente não falou da liberdade religiosa, né? Porque eu sou autora da primeira lei. A senhora vai precisar voltar então, viu? Podcast. É a primeira lei de liberdade religiosa do Brasil. A primeira lei. Eu estava na África. Você sabe que eu cheguei da África há 2 dias Sim. e eu fui convidada para representar o Brasil
numa conferência de deputados do mundo inteiro, dos Uau. 3 continentes. Foi mesmo, doutora. Que massa. Dos 3, nós tínhamos mais de 90 parlamentares de todos os continentes. Eu fui a única brasileira Uau. a levar a experiência brasileira de defesa da liberdade religiosa, e eu sou autora da primeira lei de liberdade religiosa desse país, a 4ª do mundo. Uau. E eu levei essa experiência lá e as pessoas ficaram impressionadas, porque nós temos uma lei de 80 artigos que inclui todos. Não há um religioso nesse estado que possa dizer que não foi incluído nos direitos que são garantidos nesta lei. Incrível, doutora. Mas eu me diverti na África. Ai, voltei mais feliz do que eu sou, porque que povo feliz, Davi. É mesmo, doutora. Nossa, voltei encantada. Ah, que legal, meu. É fantástico, né? Sim. E eu quero muito ouvir também sobre a questão da liberdade religiosa. Estamos nos minutos finais aqui, infelizmente, do nosso podcast. Mas como é importante esse assunto também da liberdade religiosa, né? Liberdade religiosa não é religião, é direito. É direito. E se é um direito, é de todos. Eu não tenho mais direito, porque sou cristã, do que um religioso não cristão. O religioso não cristão não tem mais direito do que eu, que sou cristã. Liberdade religiosa é direito, e direito é distribuído igualmente entre todos. E no estado de São Paulo nós temos uma lei hoje que garante os direitos individuais, coletivos, direitos de organização religiosa. Né? É uma lei que garante educação em liberdade religiosa. É uma lei que, inclusive, cria sanções, que são multas para quem praticar, para quem ofender a religião do outro, para quem desrespeitar a religião do outro, para quem impedir o outro de divulgar sua religião, de fazer pregação religiosa e tantas outras garantias que a lei traz. Hoje, nesse estado, nós somos livres, segundo esta lei, para escolher, para professar, para guardar o dia sagrado da nossa religião, não é? Uso de vestimentas, dietas de orientação religiosa, Que massa, doutora. liberdade religiosa nas escolas, liberdade religiosa nas escolas militares, liberdade religiosa para todos, em todos os lugares, né? Para as minorias religiosas. Direito de organização. Então, hoje, Davi e Mari, está garantido nesse estado, resumidamente nesta lei, o direito de escolher, o direito de professar e o direito de divulgar. Falar sobre aquilo que eu creio. Ninguém pode ser impedido. Liberdade de expressão religiosa. Eu estou adicionando liberdade de expressão religiosa. Top. Não é? Quer dizer, eu tenho uma religião, eu quero falar sobre ela. E nós temos liberdade para isso. E nós temos que ter liberdade para isso. Nossa, É muito que bom. Massa, que interessante. E agora eu tô sendo resumidinha nas respostas, porque eu tô preocupada com o tempo. Ah, não, temos aqui uns minutinhos ainda. Agora, nós, né, ficamos gratos. Porque às vezes a gente exerce o direito e não entende quem construiu, quem pensou. Esse direito a gente já tá conhecendo a mente. Isso Pois é é. muito bom. É importantíssimo, consciência política. As pessoas votam, muitas vezes chega no dia da eleição, liga lá pro primo. Primo, qual o número mesmo que você vai votar? Manda pra mim o número. É horrível isso. Eu vou ser sincero, até uns tempos atrás eu fazia isso. Uhum. Eu fazia isso, até uns anos atrás. Ah, pai, qual mesmo o deputado, o senador mesmo? Mas hoje eu faço questão, doutora, Isso. de conhecer. São as pessoas que estarão na linha de frente da nossa nação, do nosso estado, do nosso município. Exatamente. Então, Vão cuidar dos nossos destinos, né? então, por favor, galera que está nos assistindo, jovens, né, que são o futuro da nossa nação, né? Vamos ter consciência política. O ambiente político é para ser um ambiente de pessoas boas, a gente aprendeu aqui agora. Mas, infelizmente, as pessoas boas têm preconceito e acabam se afastando. Exatamente. Porque acham que política é coisa de bandido. Tá Exatamente. cheio de bandido, a gente sabe disso. Tá Sim. cheio de pilantra. Mas tá cheio de bandido. Olha, em todas as classes Sim. Na medicina, profissionais, na advocacia, na corretagem. né? Tem médico fazendo coisas horríveis, tem advogado fazendo Tem. coisas horríveis, tem engenheiros fazendo coisas horríveis. Enfim, É do ser humano isso. em todos os ambientes profissionais tem o mal e o bom profissional. E na atividade política não é diferente, porque ela é feita de homens e mulheres, como se faz qualquer outra Com atividade. certeza. Pessoas boas, de coração bom, que têm projetos, propósitos, por favor. Precisamos de vocês, né? Sim. Na tem política. que parar pra pensar, quando você se omite, você tá concordando.
Né? Eu tenho Tem um que problema fazer a sério com pessoas diferença. que se omitem, Mari. Tenho conhecimento, mas se omite. Eu não consigo me omitir. Se tiver uma mala para carregar, isso aí é um exagero da minha parte, né? Às vezes eu tô com meu marido, né, que é fortão, e alguém tem que carregar a mala. E eu passo a mão na mala. Gente, o marido fortão carrega a mala Maridão, pra por mim, favor, maridão. né? Não se omita aqui, né? E meu marido às vezes fala, não, eu que pego, porque eu já vou querendo pegar a mala. Eu contei isso só pra dizer que se É uma omitir, analogia interessante. se omitir é uma coisa péssima, né? Se há algo pra fazer, faça. E a Bíblia fala, Davi, faça com todas as suas forças. Sim. Faça com todas as suas forças. Então, eu estou convidando as pessoas aqui também, né? O espaço político é legítimo, Legal, doutora. é transformador, né? Se você tem vocação, é assim, político tem que gostar de pessoas, tá? Tem que gostar. Tem senão nem gente que entra. não quer saber de gente, quer distância, quer viver a vida no seu cantinho, eu não estou criticando. Cada um tem o Ok, seu a gente perfil. respeita, não é? Mas quem vai para a vida pública tem que gostar de gente, tem que amar pessoas. Tem Tem gostar que de resolver desejar. problema. E tem que desejar vê-las vivendo melhor. A Sim. satisfação que eu tenho, Davi, quando eu olho, gente, eu recebo tantos depoimentos. Recentemente, alguém falou nas minhas redes sociais. A doutora Damares, eu posso testemunhar, eu sou um servidor público. E eu posso testemunhar que hoje eu consigo guardar o sábado, que é o dia de guarda dele, por causa da lei da doutora Damares. Imagina, É lei, então uma as pessoa pessoas que eu nem vão ser respeitadas. conheço. Que massa isso, Mari. Né? Então, é uma satisfação você ver que o seu trabalho transformou a realidade das pessoas. Então, jovens que acompanham a gente aqui, sem contar que é uma atividade extraordinária, dinâmica. Você aprende o tempo inteiro, né? Você lida com as mais diversas instâncias da sociedade, você aprende. Então, eu não estou aqui fazendo propaganda para as pessoas virem para a política. Eu estou dizendo que é um espaço legítimo, Isso é a que se realidade. você se sente vocacionado para servir pessoas, é um lugar para você também. Que legal, doutora. Isso, Davi! Papo de milhões. A gente queria ficar aqui mais umas 2 horas batendo papo contigo, porque eu já ia entrar aqui na liberdade religiosa, tem muitas perguntas pra fazer. Mas no podcast A Casa Nossa hoje, eu pude aprender o seguinte. Como Deus sempre fala, meu povo perece por falta de conhecimento. E hoje eu acredito que quem assistir teve a oportunidade de adquirir conhecimento. E não tem desculpa, viu? Não se omita, se você sabe fazer o bem, pratique o bem, né? E vamos juntos quebrar esses paradigmas, esses preconceitos. A política é um ambiente, sim, transformador, né? E a gente tá muito feliz aqui de estar aprendendo com a doutora Damares. Dá o último recado para essa galera, doutora, que a gente tá chegando ao fim aqui. Gente, meu último recado é dizer da minha alegria e da minha honra de estar no podcast A Casa Nossa com Davi e Mari, não é? Com uma proposta tão instrutiva, né? Com uma proposta tão humanizada. Então, para mim foi uma honra. Eu exerci, não é, um mandato de deputada estadual com intenso compromisso que eu mantenho, não é? Porque servir pode ser no mandato e fora do mandato, e a gente continua fazendo o mesmo trabalho, né? E dizer que conheça o seu direito, porque o direito não socorre os que dormem. Se você não conhece o seu direito, você não pode usufruir dele. Verdade. Conheça a lei de liberdade religiosa, conheça a lei de combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente e tantas outras. Pode dar o meu site, minhas favor, redes faça- sociais? faça- Vou será fazer o meu precisar. merchan. Com certeza. Eu tenho um site que é damaresmoura.com.br. Damares com I. Galera, Porque já vai lá e se inscreve, galera. E Davi, o povo bota com E e não consegue. Damaris. Damaris, com I, damaresmoura.com.br é o meu site. Lá tem cartilha, lá tem artigo, lá tem muito conteúdo. E tem minhas redes sociais, não é? Meu Instagram é doutora Damares, com I, doutora Damares Moura, Facebook, Damares Moura, é tudo Damares Eu sempre Moura. acompanho o Instagram da doutora, ela sempre posta coisa interessante lá, galera. Então vai lá na rede social da doutora. E outra coisa, e o meu canal no YouTube, Boa. tá? Meu canal no YouTube, doutora Damares Moura, tem muita palestra. Top. Tem muito conteúdo. Meu canal no YouTube só tem conteúdo útil. Maravilha. E que você pode, inclusive, usar minhas palestras onde você quiser.
Tá tudo Tá liberado? disponível, tá liberado para todo mundo. Então, doutora Damares Moura, e me segue lá no Instagram para você acompanhar as coisas bacanas que a gente está fazendo. E gratidão, Davi, a você. Gratidão, Mari, a você. Foi uma delícia, gente. Eu tô sempre à disposição. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. E a todos que nos Professora Mari, dá o acompanham. último recado pra galera. Então, pessoal, não esquece de compartilhar com a família, com os amigos, ativa o sininho e vamos fazer a diferença, porque a nossa geração e as gerações anteriores também, tá bom? Para abençoar as próximas. É É isso verdade. aí. Vamos criar aqui um alicerce, né? Muito obrigado, pessoal, pela sua audiência. Tamo junto. Deus abençoe. E a gente se vê no próximo episódio do podcast A Casa é Nossa. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.